Culto maravilhoso, abençoado. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco nessa manhã. É um privilégio e uma responsabilidade, né? Estar aqui e poder meditar na palavra do Senhor com os irmãos. E eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Efésios. Nós vamos ler a partir do capítulo 4. Estamos seguindo a série de Efésios, indo versículo a versículo, trecho a trecho. E hoje nós seguiremos no capítulo 4 da carta aos Efésios, a partir também do versículo 4. E a Bíblia diz, a partir do versículo 4, há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém. Que o Senhor nessa manhã nos abençoe, porque a palavra do Senhor é poderosa. Porque a palavra do Senhor penetra os nossos corações. A palavra do Senhor é que transforma. Esse é o poder do Evangelho. Senhor, que seja o Teu Espírito Santo falando, que seja o Teu Espírito Santo traduzindo, interpretando e colocando, Senhor, a Tua palavra no coração e na mente de cada um que está aqui e daqueles que acompanham também online. Que seja a Tua graça, a Tua alegria, a Tua presença, Senhor, nessa manhã, uma manhã de regozijo, uma manhã de louvor, de adoração ao Teu nome. Que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus. Amém. A Bíblia, ela é fantástica na sua coerência e quanto mais a gente lê e mais a gente estuda e consegue aprofundar um pouquinho que seja, pelo menos em mim isso gera um encanto e uma sensação assim de incapacidade, né? Uma sensação, um sentimento assim de quem sou eu? E quero usar um exemplo dessa coerência, dessa gigantesca, dessa riqueza que é a Bíblia em todos os seus livros, em toda a sua história, para a gente falar e pensar um pouco sobre a igreja. Vamos contextualizar. Nós estamos estudando Efésios, nesse capítulo 4, se você reparar, provavelmente na sua Bíblia tem um títulozinho assim, a unidade do corpo de Cristo. Paulo escreveu aos Efésios, nos primeiros 3 capítulos, falando muito sobre doutrina, sobre conhecimento. E agora ele começa uma segunda parte do livro falando muito sobre a vida prática. Esse conhecimento todo, o que a gente faz? E aí ele diz, no primeiro versículo, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. E aí ele vem, sejam humildes, dóceis, pacientes, tudo isso meditado na última semana. E no 3, ele diz assim, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E agora ele apresenta 7 vínculos dessa unidade. Por que existe unidade? Porque existem 7 vínculos. E aí pensa comigo, quando foi que começou a igreja de Deus? E aí eu acho a Bíblia fantástica por isso, porque a gente pode ter divergência teológica em muitas questões, interpretações e etc. Mas se você lembrar, em Deuteronômio, Moisés chega para o povo, ele diz assim, no Deuteronômio capítulo 4, versículo 10, ele diz, Moisés, você vai reunir um povo que vai ouvir as palavras do Senhor, a fim de aprender e temer a Ele enquanto viver na terra.
nós também somos esse povo que ouvimos isso. Eu não quero aqui dizer que a igreja, como nós entendemos hoje, ela é uma igreja que foi formada no Velho Testamento. Mas existe um conceito da igreja invisível. E muitas vezes, quando a gente pensa no povo de Israel, a gente acha que é uma coisa totalmente diferente do que a gente vive hoje. É curioso, né? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmos, capítulo 22. Guarda essa curiosidade, se eu conseguir deixar algo, né, no seu coração. Salmo, versículo 22, capítulo 22. Olha a beleza que é a Bíblia. Esse salmo foi escrito por Davi. E esse salmo, dentro de todo o mistério de Deus, dentro de toda grandiosidade que é a palavra revelada, eu vou ler o texto e você me diz se isso te lembra alguma situação que você conhece na Bíblia. Salmo, capítulo 22, diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? A partir do 7 diz assim, do versículo 7, caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo, recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que Ele quer bem. Contudo, Tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a Ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Olha o 16. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. 18, dividiram as minhas roupas entre si, lançaram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante, ó minha força, vem logo em meu socorro. Se você reparou, no Salmo 22, escrito por Davi, existe um mistério aqui, porque essa é a crucificação de Cristo. Você percebeu? Cristo, quando está na cruz, ele diz, Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Algumas palavras estão escritas, registradas nos evangelhos, quanto a desse momento, mas Davi, no Salmo 22, escreveu ou descreveu o que aconteceu na crucificação. Furaram as mãos e os pés, meu vigor secou-se como um caco, minha língua gruda no céu da boca. Você lembra que Jesus disse que estava morrendo de sede e pediu água? Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Percebeu o mistério que existe na palavra do Senhor? E nós estamos falando sobre igreja. Essa primeira parte do livro de Salmos, ela é a parte da angústia. Mas a partir do versículo 22, diz assim, proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. 23, louvem-no, vocês que temem o Senhor. Glorifiquem-no, todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele, todos vocês, descendentes de Israel. Guarda, põe um marcador no Salmo 22 e corre para Hebreus. Vamos lá, é para você abrir sua Bíblia também. Me acompanha, porque isso aqui é tremendo. E isso vai fazer todo sentido. Em Hebreus, capítulo 2, a partir do versículo 11, o autor está falando sobre Jesus, e ele diz assim, ora, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz, em Hebreus, um autor desconhecido, está dizendo que Jesus diz, versículo 12, proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia
te louvarei. Eu falei para você deixar sua Bíblia aberta no Salmo 22, 22. Diz assim, escrito por Davi: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Nós temos aqui 4 pessoas. Davi, que escreveu o Salmo, Jesus, que viveu, e o momento. Jesus, na crucificação, ele não apenas repete palavras do Salmo como quem tem conhecimento e falando sobre algo, usando a frase para aquilo causar um refresco, uma consolação naquele momento de angústia. A descrição do Salmo é a descrição da crucificação. Furaram as mãos e pés de Cristo, pegaram suas roupas e lançaram sorte, você lembra disso? Jesus teve sede e tudo que tem mais ali. E com certeza muita coisa não está escrito no Evangelho, mas já escrito no livro de Salmos, e é isso que eu quero te dizer, porque se está escrito no Salmo e faz todo sentido, quando Jesus diz, e agora a gente tem uma terceira pessoa, que é o autor de Hebreus, falando sobre Jesus, olha, proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Na crucificação, lá com o chamado de Moisés, nós temos algo que vem da parte do Senhor, Deus Pai, que é a reunião de homens e mulheres, é o ajuntamento de crentes, é a separação de um povo, e esse povo é a igreja de Deus. É um mistério profundo isso, não é? Mas nós estamos estudando o livro de Efésios, e isso vai fazer todo sentido para você. Qual sentido faz Paulo dizer que nós precisamos viver a unidade, em unidade de espírito? Por que Paulo está dizendo, quando ele escreveu essa carta, e ele está falando para uma pequena comunidade, um pequeno povo ali, sobre algo que existe dentro de um planejamento do Senhor, vamos dizer assim, desde a eternidade, desde o chamado de Moisés, e aqui eu quero reforçar, porque tem alguns irmãos que gostam, né, dessa coisa das palavras e tudo, né? Essa palavra que, quando diz assim para Moisés, reúna um povo, ela tem a ver com eclésia, que é a palavra que tem toda a relação com igreja. Igreja não aparece no Velho Testamento como a gente conhece, a gente se refere como povo de Deus, mas o sentido do ajuntamento dos filhos de Deus, ele sempre existiu em toda a Bíblia. É claro que a gente conhece a igreja como nós vemos aqui, depois do Espírito Santo, depois do dia de Pentecostes, Lucas começa a usar a palavra igreja também a partir daquele momento, mas Jesus já tinha sinalizado Pedro sobre esta rocha, sobre essa declaração: eu edificarei a minha igreja. Então existe esse ajuntamento, existe essa ideia, e eu quero que você fique com essa ideia guardada no seu coração. Por quê? Porque para a gente viver em unidade, que é o que Paulo está querendo dizer aqui, escrevendo aos Efésios, a gente tem que transcender a ideia, expandir, melhor dizendo, a ideia de que ele não está escrevendo só para uma igreja local, ele está falando para toda a unidade do corpo de Cristo, e isso nós vamos chamar de a igreja invisível do Senhor, que é a igreja que transcende o tempo, que é a igreja que junta todos da igreja, ou quase todos da igreja visível, porque às vezes você fazer parte de uma igreja visível, não necessariamente você faz parte da igreja invisível de Deus, porque só o Senhor conhece o seu coração. Então, colocar o nome formalmente, participar de atividades, etc., dentro de uma igreja visível, não necessariamente te coloca no corpo de Cristo. E aí me diz, como pode tanta diversidade? Porque a igreja, ela ultrapassa culturas. A igreja ultrapassa eras, costumes, e muitas vezes entendimento de algumas coisas. Como pode
essa igreja viver em unidade de espírito. E aí, depois dessa longa introdução, Paulo vai apresentar quais são os vínculos dessa unidade. E o primeiro vínculo que ele apresenta, ele diz: nós somos um só corpo. Um só corpo significa a igreja invisível de Cristo. Jesus foi questionado uma vez por uma mulher: mestre, estou vendo que és mestre, né? Então me diz, onde nós devemos adorar? A resposta de Jesus é que não importa onde, eu estou fazendo aqui, né? Mas importa que adoremos em espírito e em verdade. A verdadeira igreja de Deus, ela é uma igreja que adora em espírito e em verdade. Nós recebemos aqui irmãos que congregam em outras igrejas visíveis, vamos dizer assim. E, irmãos, somos o mesmo corpo. Sabe quando você visita uma outra igreja que é de uma denominação diferente, que é de uma liturgia diferente, que são pessoas completamente diferentes de você, seja porque você está em outra cidade, seja porque você está em outro bairro, ou às vezes em outro país. Mas quando você se encontra com eles, você está em casa. Porque nós falamos que somos todos o mesmo corpo. E Paulo afirma assim: há um só corpo. Olha a estrutura da construção desse texto por Paulo, porque ele diz assim: há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados. Depois ele diz: há um só Senhor, um batismo e uma fé. E a sétima coisa: há um só Deus, Pai de todos. E a gente continua depois. A estrutura que ele está montando aqui é que isso já existe. Os tradutores da Bíblia, eles precisaram incluir esse verbo há, porque na escrita original ele não existe. E aí o que eu quero te dizer é o seguinte: a gente precisa fazer o esforço, como diz no versículo 3, para desfrutar isso, para viver isso, para não quebrar isso. Mas eu quero te dizer uma coisa: há um só corpo. Isso já existe, isso foi implementado pelo Senhor, isso é dele, isso é eterno, isso transcende de Gênesis até Apocalipse, como a gente pode chegar a ver. Isso existe. Paulo usa também uma outra expressão para dizer da igreja de Cristo, e ele fala justamente sobre o corpo. Olha, o corpo ele tem muitos órgãos, e todos eles, um depende do outro, e você conhece muito bem essa metáfora que Paulo usa para dizer sobre diversidade. E aí, eu quero usar uma frase: unidade não é uniformidade. Então, nós temos igrejas diferentes ao longo de toda a história. No Brasil, se a gente procurar uma igreja que viva da mesma maneira como era em 1970, talvez a gente não ache. Acho que a gente vai achar, mas assim, mudou muita coisa. Você, se tem algum tempo de caminhada cristã, certamente viveu ou já passou por igrejas completamente diferentes. E isso não significa que essas igrejas elas são antibíblicas ou que elas não fazem parte do corpo de Cristo. O que nós estamos dizendo é justamente que há um só corpo. E esse corpo é a igreja invisível de Deus. Pode ser que você sinta necessidade de congregar em uma outra igreja. E existem, pelo menos eu imagino, que pode existir uma necessidade muitas vezes de você estar numa igreja que atenda melhor aos seus filhos. Pode ser que em uma fase da sua vida você precise frequentar mais uma igreja que vai te chamar mais para dizer o seguinte: meu amigo, muda de vida, muda de vida. Muda de vida, bote uma roupa assim, bote uma roupa assado, se comporte desse jeito, se comporte daquele jeito, porque talvez, irmão, esse é o método que o Espírito Santo está usando, aquela igreja, aquela liturgia, aquela doutrina, para transformar você. Pode ser que você tenha necessidade, em alguma fase da sua vida, de congregar em uma igreja que te passe mais conhecimento teológico, que tenha sempre ensino. Irmão, o Senhor conduz a nossa vida.
e Ele conduz a gente no corpo de Cristo. E isso é para louvor da glória do nome do Senhor. Isso é para a glória dEle, isso é para a glória de Deus. Então, tenha muito cuidado quando você fizer referência a uma igreja A, uma igreja B, uma igreja C, porque nós não entendemos todo o mistério do corpo de Cristo. Amém? Vamos dar sequência. Há um só Espírito. E aqui é o Espírito Santo. Você lembra algumas vezes quando a gente leu aqui o próprio trecho quando Paulo está em Éfeso, e ele vai encontrar irmãos ali naquela igreja, e esses irmãos, por exemplo, não entendiam, eles não tinham sido batizados no Espírito. E aí Paulo pergunta, e eles falam, não, nós fomos batizados no batismo de João. E aí diz assim, olha, João batizou um batismo de arrependimento, e agora o batismo de vocês no batismo do Espírito Santo. E aí batiza os irmãos. A presença do Espírito Santo de Deus, ela é algo inegociável na igreja. A igreja não é uma ideia de um líder, ou de alguém que se sentiu apaixonado pela teologia, ou alguém que se sentiu encorajado em dizer o seguinte, olha, tem alguns irmãos que têm os talentos. Um canta, o outro toca, o outro convida gente que é impressionante, o outro tem uma influência poderosa. Olha, eu sou alguém que eu tenho métodos para poder falar com pessoas e convencê-las. As pessoas adoram me ouvir. E aí essa pessoa tem uma ideia, fala assim, vamos formar uma igreja X. E ali irmão, igreja não nasce assim. A igreja nasce a partir do Espírito Santo de Deus. E aí o que eu estava falando sobre a estrutura desse texto, é que Paulo já apresenta, e quando ele apresenta esses 7 vínculos, ele coloca em primeiro lugar a Trindade. Ele apresenta o Espírito, o Senhor, que é Jesus, e Deus Pai. Quando ele põe o Espírito, ele coloca 2 coisas junto dele. O que ele escreve? O corpo, porque a igreja, como a gente conhece mais, ela é formada e ela toma essa forma de corpo a partir do dia que o Espírito Santo vem, e ela coloca, daqui a pouco a gente vai meditar sobre a esperança da vocação. Então existe algo que é o Espírito. Como assim o Espírito que forma o corpo? Como eu te falei, você pode ter o seu nome numa lista, você pode ter o seu nome num hall da igreja, mas se o Espírito não transformou você, isso não adianta nada. O corpo de Cristo, a igreja de Deus, ela é formada por pessoas que foram transformadas pelo Espírito Santo. Isso é inegociável. Isso não pode ser mudado. Isso não tem jeitinho para arrumar. A igreja de Deus é formada por pessoas que foram transformadas pelo Espírito Santo. Em Efésios 1, no capítulo 13, a gente meditou há pouco tempo, olha, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa. Irmão, você pode divergir com outro irmão sobre questões doutrinárias, não tem problema. Você pode querer batizar o seu filho, você pode querer que ele se batize quando ele seja adulto, você pode querer tomar ceia todo domingo, você pode querer tomar ceia molhando o pão, comendo, e tantas outras questões secundárias podem existir dentro da igreja, mas a igreja de Deus, ela é formada por pessoas que foram transformadas pelo Espírito Santo de Deus, e isso não muda. Vamos dar sequência. Na estrutura do texto, Paulo fala sobre o Espírito Santo, ele fala sobre o corpo, um só, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Se a gente fizer uma pesquisa aqui e perguntar para cada um de nós, o que você espera do futuro para você? Se a gente fizer essa pesquisa no domingo, muita gente vai falar assim, eu quero ir para o céu.
Se a gente fizer essa pesquisa de segunda a sexta, quando a gente está envolvido com as coisas, né? Você vai dizer assim, para o meu futuro, eu gostaria de ter uma estabilidade, uma boa aposentadoria, saúde, uma tranquilidade e etc. Aí a pessoa ia falar sobre seus planos até para isso. Eu pago meu INSS, minha previdência privada e tal, e tal. E a esperança dessa pessoa é chegar com saúde até essa idade que ela possa desfrutar da vida. Qual é a esperança da igreja? A igreja não espera se aposentar. A igreja não tem essa expectativa no dia em que agora nós somos autossuficientes e podemos descansar. Cantaremos louvores, falaremos do Evangelho e ficaremos tranquilos. A esperança da igreja não é paz no futuro. Não é conforto. Irmãos, a gente vai querer estar num lugar tranquilo, num lugar confortável, geladinho, bom, café quentinho, comidinha gostosa, um ambiente ótimo. Claro, a gente quer, mas essa não é a esperança da igreja. Esperança fala de futuro. Qual a esperança da igreja? Irmãos, a esperança da igreja é a eternidade. É quando nós estaremos com Cristo eternamente. E isso é que precisa ser falado, isso é que é preciso ser vivido e ser pregado por todos esses púlpitos, em todas essas igrejas espalhadas. A nossa esperança não é para uma vida terrena, a nossa esperança não é para que você fique tranquilo, que você tenha uma vida agora de moralidade, bonita, aceitável, e prosperidade mundana, e etc. Não, sabe por quê? Porque se preciso for, a igreja vai para a guerra, a igreja vai levantar a voz e vai defender a fé, e vai defender a Bíblia, vai defender os costumes, sim, vai defender o ensino, a liberdade. A igreja tem a esperança de que nós precisamos pregar o Evangelho para que ele se espalhe, porque um dia estaremos com Cristo, e é isso que importa. É isso que importa. O Espírito, ele segue a obra de Cristo. Jesus, no capítulo 16 de João, ele fala para os discípulos, olha, é necessário que eu vá, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Vem o Consolador. E aí Jesus continua dizendo que esse Consolador dará continuidade à obra de Cristo. E aí o Espírito vem e trabalha nesse ajuntamento dos irmãos e espalha, porque quando você vai ver lá, por exemplo, a história de Torre de Babel, o que os homens queriam? Os homens queriam construir uma torre, ficar todo mundo junto e dizer assim, vamos proteger, vamos crescer, porque é isso aqui que a gente quer, e a gente vai alcançar os céus. Enquanto que o plano do Senhor era o quê? Vão pelas nações e se espalhem. A ideia do Senhor é que o corpo, ele seja espalhado, ele seja, por nós, pela nossa visão, infinita, mas só aquele que consegue contar os fios da nossa cabela, que chama as estrelas pelo nome, ele sabe todos que formam parte desse corpo. O propósito do Espírito em formar o corpo é dar a esse corpo uma esperança, e a esperança é estarmos eternamente com o Senhor. Continuando, há um só Senhor. Agora a gente parte para a segunda parte dessa construção do texto de Paulo. Na primeira ele fala sobre o Espírito, e vamos dizer assim, obras do Espírito, o corpo e a esperança da vocação. E agora ele vai falar sobre o Senhor, e esse Senhor é Jesus. Paulo usa em outros textos da Bíblia a comparação da igreja como o corpo e Cristo como cabeça. Irmãos, não existe uma igreja de Deus se Jesus não for o cabeça dessa igreja. Não existe. Ponto, inegociável. Mas aqui é diferente porque aqui nós temos um líder, esse líder é super espiritual, ele representa. Não tem unidade.
Entendeu? Nós estamos refletindo nos vínculos da unidade, na unidade do corpo de Cristo, na unidade dos irmãos, que assim ultrapassa a linha do tempo, que ultrapassa até a nossa compreensão. A verdadeira igreja de Deus ensina que não tem outro mediador, senão Jesus, o mediador entre Deus e os homens. Veja como a Bíblia, ela é, eu não vou dizer repetitiva, mas ela te apresenta sempre os fundamentos da fé e do conhecimento. Não pode haver um ensino independente de Jesus, e Jesus crucificado. Isso é inegociável. Então, a gente pode fazer parte de igrejas que, em questões secundárias sobre doutrina, divergimos. Irmãos, que bênção. Está ótimo, não tem problema, não tem problema. Porque todas essas outras questões secundárias, elas têm que estar apontando para uma questão central. E essa questão central que ela aponta é Jesus como Senhor de toda a igreja. A igreja de Deus não precisa buscar sabedoria e conhecimento em outras fontes, senão o próprio Cristo. Porque, como a Bíblia diz, Ele é a fonte de toda riqueza e sabedoria. Você pode ter líderes que se aperfeiçoam, que estudam, que aprendem, que aprofundam. Mas, irmãos, o púlpito não é filosofia, o púlpito é evangelho. E assim, eu fico à vontade, porque eu não sou pastor, então eu estou só meditando com os irmãos, e aí eu fico tranquilo, e conheço o pastor da igreja, e sei que é essa postura, então a gente fica suave. Nós não precisamos olhar para outras fontes, a não ser Jesus. E aí você diz assim, mas Jesus, a vida dele está escrita ali no Evangelho, irmão, acabei de ler para você que já estava escrita a crucificação em Salmo capítulo 22. Tem muito conhecimento aqui, isso aqui é infinito. Você lê, você fala assim, meu Deus do céu, não tem como. Não tem como. Somente em Jesus a salvação. Continuando, no versículo 5 diz assim, há um só Senhor e há uma só fé. E aqui, a gente precisa olhar para a Bíblia de novo e entender o seguinte, eu não sei você, igreja de tradição reformada, costuma ensinar, de uma maneira geral, as confissões, a palavra sumiu, as confissões de fé, né? Então, por exemplo, a confissão de fé de Westminster, não sei se você já leu, né? Vale muito a pena ler algumas confissões de fé. Qual era a estrutura dessas confissões de fé? Escrevia-se um texto, e ali colocavam-se os fundamentos da fé daquela igreja, daquela denominação, né, a gente crê nisso, então creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e ali, né, disseca um pouco. A Bíblia não está falando dessa fé, de um compêndio, de uma doutrina em que você vai ensinar uma criança e vai dizer assim, você tem que gravar isso. Não, não é isso, a gente tem que ensinar a criança para ela gravar no coração. Que fé é essa que existe nesse corpo que transcende o tempo, nesse corpo totalmente invisível? E agora a gente vai recorrer à Bíblia novamente para a gente poder esclarecer um pouco mais. Gênesis, capítulo 15, versículo 16 diz assim, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Como pode Abraão, porque a gente às vezes tem um entendimento de que no Velho Testamento o que salvava eram as obras dos homens, as obras da carne, e na verdade nunca foi assim. Se você ler Hebreus no capítulo 11, vai falar sobre os heróis da fé. E aí sabe como ele começa? Olha, Abel creu em Deus, por isso que ele fez a melhor oferta. Abraão creu em Deus, isso está escrito em Gênesis, e isso lhe foi imputado como justiça. Moisés deixou para trás tudo que ele tinha, e ele creu no chamado que Deus tinha. E aí, nesse capítulo 11, abre sua Bíblia lá, do livro de Hebreus,
Se você for folheando, isso vale uma meditação sua durante a semana, deixa essa... Ele vem assim, ó, ele começa os versículos assim, ó, pela fé, Abel, pela fé, Enoque, pela fé, Noé, pela fé, Abraão, todos estes viveram pela fé. Versículo 13, e morreram sem receber o que tinha sido prometido. E aqui eu quero fazer uma pausa. A gente hoje tem uma esperança, a esperança da volta de Cristo. A gente hoje vive por esse momento. E muitos irmãos já nos deixaram. E eles não viram esse retorno de Cristo. E aí eu te pergunto, essa fé foi em vão? Olha, eu posso afirmar com a certeza do meu coração, não foi. Porque a fé é a certeza daquilo que a gente não vê. E o que ele está dizendo aqui em Hebreus é que é o seguinte, esses heróis da fé que ele está falando lá do velho, e ele diz assim, ó, não dá nem para escrever tudo, porque ainda tem Sansão, ele fala um monte aqui, Davi, etc. Tal. Todos eles viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Abraão, por exemplo, ele não tem uma ideia perfeita e como nós temos compreendida de Cristo crucificado, mas de alguma maneira misteriosa, ele já tinha uma fé no Messias que viria, já tinha uma fé na provisão de Deus para a salvação da alma, para a salvação do espírito, e assim foi com todos esses heróis da fé. Portanto, quando a Bíblia diz, há uma só fé, é a fé essa que ao longo de todo o tempo, dada pelo Senhor, uma fé no Messias, uma fé em Cristo, uma fé no Senhor da igreja. Mais do que uma fé confessional, que é linda e é super importante, como uma declaração de fé de Westminster, e tem um monte, eu só gravei esse nome, que é o que eu mais conheço. Você entende? É uma fé que transcende. Pega essa fé e imagina pessoas que, ao longo de toda a história, nunca ouviram falar de Jesus crucificado e ressurreto. Paulo vai dizer em Romanos, olha, mas todos são inexcusáveis, porque a própria terra, a natureza, manifesta a glória de Deus. Irmãos, esses homens, eles não tinham o entendimento como nós temos do Cristo crucificado, que viveu com os discípulos e que veio assim, etc, etc, etc. Mas havia uma fé, uma certeza de que Deus, o Senhor, Deus Pai, Criador, Todo-Poderoso, iria providenciar esse Messias e essa salvação, de alguma maneira. É essa fé que une o corpo de Cristo. Vamos embora. Há uma só fé, um só batismo. E hoje um dia super especial e maravilhoso, assim, que todos nós estamos com o coração cheio de alegria e regozijo. Não é o batismo que nós estamos acostumados a entender, porque você pode ir numa igreja batista e a igreja batista ela vai fazer, como o pastor Roberto falou, o batismo confessional. E você pode ir numa igreja reformada em que também não vai fazer um batismo dos filhos dos crentes, mas vai fazer um batismo confessional e que não vai mergulhar, ou vai jogar uma água, ou vai fazer assim. Irmãos, há beleza em todos esses métodos, há beleza nisso tudo, e isso é para a glória de Deus. A discussão do batismo não é essa. Sabe qual é um só batismo que ele está falando? E aí a gente tem que ir para o significado do batismo. O batismo, ele simboliza, ele significa essa transformação de vida, ele simboliza essa influência total que o batizado, ou batizando, né? Ele está agora, que seria a influência de Cristo. E por que Cristo?
porque a gente está nessa segunda parte que Paulo está escrevendo, quando ele fala um só Senhor, Jesus, uma só fé, Jesus, o Messias, um só batismo, é o batismo em nome de Jesus, o Cristo. A gente sabe que um batismo de uma criança ou um batismo de um adulto, ele é um símbolo da salvação. Ele manda uma mensagem. E é o que ele está dizendo aqui. Há um só batismo. Eu te pergunto, sob que influência você vive a sua vida? Sob a influência de Cristo ou sob a influência do mundo? Sob que influência a igreja que você frequenta, ou a igreja cristã, ou a igreja de Deus, ela precisa viver? Ela precisa viver sobre a influência de Cristo. Não somos mais do mundo. E aí, se você morre para o mundo, no batismo de imersão, se você morre para o mundo e ressuscita, e se levanta e vive de novo para o Senhor, isso aqui só está dizendo o seguinte: olha, porque antes vocês eram mortos no pecado, mas agora com Cristo vocês ressuscitaram, e vocês têm vida, e como a gente tem gostado de dizer, vida na vida. Vamos seguir. 1 Coríntios 12, 13. Eu estou acabando. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. E isso é só para dar ênfase ao que a gente está dizendo. Então, há um só batismo, não importa o método que aconteceu. Se esse batismo ele foi fundamentado na fé do Cristo, é o batismo da Igreja de Deus. E para terminar, em Efésios, ele diz: há um só Deus. O Deus Pai de todos. E aqui ele coloca a figura do Deus Pai como aquele que está sobre toda a ação do Espírito, sobre toda a ação do Senhor Jesus na igreja, e isso significa sobre toda a ação de uma só fé, de um só corpo, de uma só esperança, de um só batismo, existe Deus Pai. Para a gente começar a terminar, 1 Pedro 3,18. Abra sua Bíblia, porque isso é importantíssimo. Aqui, Pedro diz o objetivo da salvação. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. O objetivo de tudo isso, do Moisés, do Adão, da igreja, do povo, dos discípulos, da mensagem, é conduzir-nos de volta a Deus. Por isso que há um só Deus. Qual é o vínculo da unidade, da igreja? E eu não posso dizer principal, mas é Deus Pai. Nosso objetivo final é Deus Pai. Por isso que quando a gente ora a Deus Pai, e o Espírito Santo interpreta, e o Senhor Jesus intercede. Mas nós falamos de Deus Pai. E o Deus Pai no corpo de Cristo, Ele é Pai de todos. Por isso que os crentes são uma família. Por isso que é comum você falar: e aí, irmão, e aí, irmã? Ele é por meio de todos, de toda essa estrutura, de todo esse texto, Deus no meio, Deus fazendo. Ele é sobre todos. Esse texto fala da supremacia de Deus, supremo, absolutamente, sobre toda a igreja, sobre toda a unidade, sobre toda a formação do corpo de Cristo. E Ele está em todos. Nós somos uma família. Deus, por meio de todos, provê a mensagem do Evangelho. Provê a unidade de Cristo quando você encontra irmãos e você pode compartilhar sua alegria com eles, como hoje nós estamos vivendo.
mas ao mesmo tempo você pode compartilhar o seu sofrimento, porque na igreja de Deus não é a filosofia, o entendimento ou a boa palavra de uma irmã ou um irmão, mas é o Espírito usando esse irmão e essa irmã para trazer consolo ao seu coração, para trazer sossego no momento de angústia. Para a gente acabar, de verdade, volta para o Salmos, capítulo 22, o mesmo salmo que a gente começou. Ele descreve, na primeira parte, o sofrimento de Cristo na cruz. Mas a partir do versículo 22, Jesus já sinalizando a igreja, ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos. Na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor. Glorificam-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel. Pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor, na grande assembleia, na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Olha, os pobres, e sabe o que ele está falando aqui? O pobre de espírito, eles comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Irmãos, nós somos esses, nós somos a igreja do Senhor, nós somos essa assembleia que Cristo lá na cruz, sendo crucificado, já sabia, já contemplava, e ele continua: todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão, haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai, a posteridade o servirá. Gerações futuras, nós aqui, gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e a um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele, Deus Pai, agiu poderosamente. Acabou. Como diz o texto, no versículo 3, que a gente se esforce para viver isso. A gente não precisa construir isso, porque isso já existe, e isso é edificado por Deus Pai. Senhor Deus e Pai, é a Tua palavra que é poderosa, é a Tua palavra que fala aos corações, é o Senhor que interpreta, é o Senhor que traduz, e eu te agradeço nessa manhã, eu te agradeço nesses dias, pela meditação na Tua palavra, pelo mistério que há, pelas gotas de entendimento e revelação que o Senhor permite que nós tenhamos. E peço, Senhor, que o Senhor abençoe Teu povo, que o Senhor abençoe Tua igreja, que o Senhor nos ensine, Deus, a viver em unidade, que o Senhor nos ensine, Senhor, a desfrutar dessa unidade como igreja de Deus, que o Senhor nos ensine, Senhor, que acima de toda diversidade, diferença, variedade de dons, de talentos, e seja o que for, de comportamento, de cultura, de costume, existe um só Senhor, um só Espírito, um corpo. Senhor, unifica a nossa fé, nos ajuda, Senhor, a sermos uma igreja verdadeiramente de Deus, uma igreja, Senhor, que pode falar do Teu Evangelho e levar pessoas a estarem de joelhos e quebrantadas diante de Ti. Nos ensina, Senhor, que há uma esperança para todo esse povo, é um dia estarmos contigo eternamente, que a nossa esperança, Senhor, não seja colocada nesse mundo, que a nossa sabedoria não seja retirada ou alimentada das coisas que provêm desse mundo, que o nosso conhecimento também não seja assim, mas que a gente desfrute de absolutamente tudo que vem de Ti. Que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus. Amém.